Beleza, eu tinha passado para vocês a questão da iluminação natural e agora a gente vai fazer as configurações de iluminação artificial. Gente, só uma coisa, eu aconselho vocês a fazer o seguinte, só coloca iluminação onde existe. Trabalhar com a questão de um projeto iluminotécnico e tudo mais. Nesse exemplo mesmo aqui, ó, a gente pode dar uma olhada rápido aqui. Eu trabalhei com alguns spots que fica no teto mesmo. E se eu fosse habilitar a iluminação dele, eu ia só colocar, no caso, só no lugar onde está de fato a iluminação artificial. A gente trabalhou lá com a questão da iluminação natural e ele ficou com resultado assim. Particularmente, até que ficou com um resultado interessante. Mas o que é que a gente pode fazer para melhorar ainda mais? A gente vai fazer o seguinte. A gente pode adicionar um pouquinho de iluminação artificial aqui, somente para quebrar aquele aspecto mais denso. Então, como é que a gente vai fazer isso? É simples. A gente vem aqui nessa terceira opçãozinha aqui, que é IES Line, que essas IES geralmente são usadas em spot de luz, aquelas spotline. Então a gente habilita essa opção. Ela vai pesquisar uma pasta. Essa pasta geralmente ela vai querer um arquivo. Esse arquivo eu vou disponibilizar para vocês que ele é um arquivo padrão. Então não fique preocupado com isso. Eu vou deixar aí no link na descrição esse arquivo para vocês, toda vez quando vocês for fazer o render e querer colocar uma iluminação artificial na cena de vocês terem esse arquivo. São 30 spotline, IES na verdade, e vai estar aí disponível gratuito para vocês. Eu vou pesquisar aqui, eu pesquiso a pasta onde ela está, né? Carregando aqui, só um minutinho. Tá aqui em curso de Blu-ray, deixa eu ver, IES. Olha aqui, são 30 IES, como eu tinha falado para vocês, e eu vou mostrar de fato quais são elas. Ela existe um esquemazinho básico, gente. Curso de Blu-ray. Tá aqui a imagem dela. Deixa eu ver. Não é essa. Luzes IES é essa. Ó, são 30 IES. Cada uma delas tem um desenho diferente. Cada arquivo daquele é um arquivo diferente. Caso você se interesse por um tipo de desenho desse, você vai olhar antes, previamente, né? E observar qual tipo de desenho você gostou. No meu caso aqui, para mim usar para minha cena, eu vou usar essa 2 aqui que eu achei interessante esse desenho. Então, vamos lá voltar no nosso modelo e ela tá aqui, ó. No 2, eu achei interessante, habilito. Vai aparecer esse pontinho aqui, ó. Esse pontinho a gente tem que colocar ele direcionado na minha luz, em cima da minha luz. Eu então clico aqui em cima e ele vai aparecer esse cone. Depois eu venho em seta e desabilito. Por quê? Eu não preciso criar vários desses aí não, porque depois na hora de eu configurar vai dar muito trabalho de configurar um por um. Então só preciso habilitar um nesse caso e habilitar para as outras. Então eu venho aqui e copio e vou aqui, ó, copiando. Então sempre tem que deixar aqui. Isso é padrão, gente. Isso é bem padrão. Depois, já que são todas repetidas, eu copio dessa para essa, simplesmente. Depois copio dessa para essa aqui, ó. Da mesma forma, deixa eu direcionar aqui e centralizar. Sempre tem que ficar assim, ó. Depois eu venho aqui e centralizo aqui, ó. Basicamente. Aí, depois eu volto para minha cena, porque veja que ela não aparece lá no meu ambiente, no meu enquadramento, na verdade. Porém, ela vai influenciar na questão de como é que vai compor minha iluminação na cena. Então, eu venho aqui, acerto o edito e vou configurar ela. Onde é que ela está? Ela está aqui, ó, IES. Se eu fosse fazer
cada um daquele ali ia ficar várias IES aqui no meu material de configuração de luz, IES. Ia ficar vários, então eu ia ter que configurar um por um. Eu somente fiz uma, coloquei, já que elas vão se repetir, e copiei para as outras, porque fica mais interessante e fica menos trabalhoso para mim depois. Depois eu vou configurar a questão da cor. Eu venho aqui nesse quadradinho branco e, galera, iluminação natural, se vocês observar bem, mesmo aquela luz branca de LED, ela não é 100% branca. Ela tem um tom amarelado. Então, isso aqui também que eu vou passar para vocês, de iluminação, é base, é regra. Então, vocês sempre tem que fazer isso. Vocês vêm aqui nesse tom mais ou menos aqui amarelado, e tirar do branco e vir aqui mais ou menos aqui no amarelo. Deixa um amarelo assim suave, não aquele amarelo bruto, porque vai ficar um negócio de The Walking Dead aí, vai ficar um negócio estranho. Então eu venho aqui e deixo um tom mais suave de amarelo para ficar legal. Eu achei ainda que tá muito amarelo. Eu vou deixar um pouco menos aqui, ó. Bem que tá legal, bem aqui. Perfeito. Depois eu vou configurar a questão da intensidade. Nessa configuração Intensity, eu vou habilitar ela está 1700. Geralmente os valores da configuração de iluminação artificial, eles são os valores altos, diferente da iluminação artificial que é com a Rectanguline. A Rectanguline geralmente ali vai trabalhar a iluminação natural de 100, de 200, de 300, no máximo 500. Aqui não, aqui é de 20 mil para 30 mil e por aí vai. É sempre Olha aí, gente, aqui é o resultado final do teste, desse primeiro teste que eu fiz de iluminação. E eu vi aqui claramente que já ficou um tom de amarelado. Mas eu posso melhorar isso ainda mais, fazendo como? Eu venho aqui, ó, nesse cantinho aqui, tem duas opções que a gente vai usar muito. Esse Force Color e esse Show, que a gente vai usar bastante. E eles geralmente são parâmetros para configurar luz, iluminação. Primeiro, esse Focus Color, a gente vai habilitar ele. Veja que ficou preto. O que é que isso vai dizer na minha cena? Aquele preto, ele está indicando que está estourado, onde a luz está estourando. Então, isso aqui ele vai ser um guia de balizamento para me saber onde é que vai ser estourado. Então, clicando nesse outro aqui, no primeirozinho, a gente vai habilitar ele aqui, exposição. E aqui tem três parâmetros, né, que a gente vai habilitar. Esse primeiro é a exposição. Quanto mais a gente expor, mais claro vai ficar o ambiente, porém ele estourou. Mas não se preocupe com isso, que existe esse parâmetro do meio, que ele vai, a partir do momento que a gente vai diminuindo aqui, ele vai consertando os erros lá de estouramento, onde está estourado. E vai deixando o meu ambiente mais iluminado, porém não vai ficar aquele estourado. Esse outro aqui, ele é contraste, ele vai dar um contraste melhor na minha imagem e tudo mais. Eu geralmente, aqui tá legal. Beleza, é somente isso que a gente vai fazer. Outra coisa que a gente vai usar é esse widget. Ele vai servir para quê? Não sei se vocês perceberam, mas parece que minha cena tá um pouco meio azulada, meu ambiente. Esse parâmetro é o seguinte, ele tem duas colorações aqui, o branco, que é o neutro, né, que é a base, o azul e o laranja. O que é que vai acontecer? Se eu arrastar aqui para o lado laranja, ele vai deixar meu ambiente mais amarelo. Então ele está tirando os tons de laranja e deixando meu ambiente mais amarelo. Se eu for para o lado de laranja, para o lado do laranja no caso, ele vai deixar meu ambiente mais azul. Por quê? Ele vai estar tirando meus tons alaranjados da cena e vai deixar meu ambiente mais azul.
Eu quero mais um pouco de tom de laranja, então eu venho aqui, ó, de amarelo, aquele amarelozinho claro, suave. Como falei pra vocês, nada é 100% branco. A iluminação, de fato, ela não é 100% branca, então ela tem um tomzinho de amarelo. Então eu deixo mais ou menos aqui, e aqui ficou interessante. Achei interessante, achei legal. Outra coisa que eu falei pra vocês, vou vir até aqui, e eu pedi pra vocês habilitar em configurações o denoise, né? Tá lá já habilitado. E onde eu acho ele? É simples. E para que ele serve, na verdade? Eu venho aqui nessa barra superior e venho aqui, ele tá aqui, ó, denoiser. Ele vai servir para quê? Não sei se vocês vão perceber suavemente, ele vai tirar aqueles granulados que ficam na minha cena. Então sempre usa o denoise. É regra, gente, sempre usa ele. Então, vou até mostrar aqui, eu vou deixar aqui no natural, ó. Presta bem atenção aqui, ó. No natural, e vou colocar o denoise. É suavezinho? É, mas tirou um pouco daquele granulado que estava ali na minha cena, deixou um pouco mais liso. Então é regra de usar sempre o denoise. Galera, a questão de configuração de iluminação artificiais é basicamente isso. Então, segue alguns padrões? Segue. Porém, a iluminação ela vai depender muito da tua cena. Então, aquele número lá que eu mostrei para vocês aqui, ó, de iluminação, IES. Outra coisa que é bom é vocês renomear, né? Botar iluminação 01 teto. Vai de acordo com a criatividade de vocês. E em questão de intensidade, isso aqui vai variar. Nunca é um padrão a questão da intensidade. Se você quiser estar sendo um pouco mais claro, você vai aumentar aqui a intensidade. Aqui está 2000, né? Então 200 mil vai ficar mais interessante. Sempre um número grande, de 200 mil para, quer dizer, de 15 mil para 300 a 50 mil. Nunca um número pequeno. Então vocês têm que estar sempre atentos na questão dessa variação de intensidade. E, gente, é basicamente isso a questão de configuração de iluminação artificial.